Oh come, Emmanuel. Bom dia, gente. Que bom ver vocês por aqui. É sempre um momento muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de voltar aqui para Campinas, passar pela Chácara Primavera e rever tanta gente amada, tanta gente querida. E eu digo isso de todo o coração, porque ao longo do tempo que eu e a Cibele pudemos passar por aqui, a gente se aproximou de muitos de vocês, cuidando pastoralmente de muitos de vocês. A gente participou de momentos especiais como o momento do batismo de vocês, dos filhos de vocês. Isso a gente não esquece de uma hora para outra não, viu? É uma alegria muito grande revê-los e também encontrar gente nova. Gente que vem chegando na fé em Jesus, vem se aproximando de uma comunidade cristã. É um grande privilégio revê-los aqui nessa manhã. O pastor Ricardo falou a respeito da sua viagem com a Sônia e pediu que a gente estivesse orando por ele. A gente poderia fazer isso agora, intercedendo pelo casamento deles e por esse tempo de descanso em família. Vamos orar? Senhor, nós somos imensamente gratos por essa oportunidade que temos agora de nos encontrarmos aqui, de nos revermos, de matarmos um pouco da nossa saudade. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Também aproveitamos esta hora para intercedermos pelo pastor Ricardo, pela Sônia, que nesse instante desfrutam de um tempo precioso de descanso e de cuidado mútuo nessa relação conjugal. Que o Senhor permita a eles, Senhor, um tempo de grande refrigério e que ao voltarem para a cidade de Campinas, voltem com os seus corações ainda mais motivados a perseverarem na sua vida conjugal e a também servirem ao Senhor de todo o coração, como sempre tem feito ao longo dos últimos 10 anos por aqui. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Ótima também a oportunidade da gente estudar juntos agora a palavra de Deus, dando continuidade a essa série muito interessante que foi iniciada há 2 semanas atrás, intitulada De Dentro para Fora. Nós estamos conversando dentro dessa série sobre a possibilidade de experimentarmos uma transformação, uma verdadeira transformação nas nossas próprias vidas. Mas essa transformação não se dá definitivamente a partir da perspectiva de algumas igrejas que a gente encontra por aí, que acreditam na transformação como um processo que se dá a partir da regulamentação de fora para dentro da vida, da normatização de alguns padrões, forçando o coração a mudar de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, a gente tem conversado sobre uma transformação inversa, sobre uma transformação que parte do nosso interior, com a reformulação dos nossos conceitos sobre a vida, a reformulação dos nossos valores, dos nossos princípios e, consequentemente, de algumas atitudes que têm o poder de nos transformar dessa maneira, de dentro para fora. A primeira palestra foi sobre uma nova atitude para comigo mesmo, e a gente foi convidado a cuidar um pouquinho da integralidade do nosso ser. Deus não se preocupa apenas com o nosso espírito, Ele se preocupa com o nosso espírito, mas também se preocupa com o nosso corpo. Ele se preocupa com o nosso espírito, com o nosso corpo, mas também se preocupa com o nosso intelecto. Ele se preocupa com o nosso espírito, com o nosso corpo, com o nosso intelecto, mas também se preocupa com as nossas emoções. E a partir dessa preocupação do Senhor, nós somos convidados a cuidar da nossa vida. A segunda atitude foi com relação aos relacionamentos interpessoais. E a gente foi convidado a investir mais naqueles que estão próximos a gente. Esposa, marido, filhos, amigos, gente a quem a gente ama
gente a quem a gente tem por perto. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma nova atitude para com o próximo, para com aquele que não está dentro do nosso círculo mais próximo. Uma nova atitude para com aquele cujo nome nem mesmo nós conhecemos, mas que vez ou outra cruza o nosso caminho com algum tipo de necessidade, com algum tipo de carência que deve ser satisfeita. Antes de qualquer coisa, eu queria lembrá-los de que essa história de cuidar com compaixão, de cuidar com amor, de cuidar com sensibilidade daqueles que cruzam o nosso caminho, nem sempre foi uma virtude louvável e estimulada a ser cultivada na vida. Eu lembro com vocês aqui de Friedrich Nietzsche, que disse em sua autobiografia, escrita em 1888, a conhecida Esse Homo, ele diz: minha experiência dá o direito de desconfiar, em princípio, dos impulsos chamados desinteressados, e de todo amor ao próximo, sempre disposto à palavra e ao ato. Eu o vejo em si como fraqueza, como caso especial da incapacidade de resistência aos estímulos. A compaixão passa por virtude apenas entre os decadentes. Coloco a superação da compaixão entre as virtudes mais nobres. Curioso, não é? Nietzsche acredita que a compaixão é fruto de fraqueza. A compaixão nos enfraquece como seres humanos. Que a compaixão diz respeito à nossa incapacidade de resistirmos aos estímulos que nos tornam mais frágeis. Nos aproxima daqueles que são tidos por decadentes. Esse tipo de colocação de Nietzsche não parte apenas do azedume do seu próprio coração, mas tem origem em algumas escolas do mundo grego que cultivavam um conceito bastante conhecido como o conceito da apatia, ou seja, o da apatia. Se você deseja ser feliz, diziam os gregos, desenvolva a apatia, arme-se de tal maneira a caminhar com a vida a ponto de não se importar com aqueles que sofrem. Porque se você sofrer com eles, a felicidade será inviável para você. Muita gente hoje em dia cultiva um estilo de vida assim. A gente procura se blindar de todas as formas e de todas as maneiras, para não estar tão perto de quem sofre, para não estarmos tão perto de gente carente, de gente que precisa de socorro. Porque isso rouba de nós a tranquilidade, a paz, a segurança. Isso nos deixa extremamente desconfortáveis. Ainda essa semana eu almoçava com um empresário lá em Sorocaba e ele contava para mim que o sonho dele era deixar o Brasil, ir para a Europa, morar numa cidadezinha que ele conhece na Itália, um lugar extremamente limpo, um lugar extremamente bonito, que lhe trazia muita paz ao coração. E ele queria acordar pelas manhãs, colocar os pés na praia, desfrutar de um tempo de tranquilidade e passar o dia assim. E no final do dia descansar tranquilo. Esse é o sonho dele. Esse empresário não tem 85 anos de idade. Ele tem apenas 47 anos de idade. É o conceito da apatia dentro do coração de um homem como esse. O sonho de não ver a miséria, o sonho de não ver os problemas, o sonho de não viver num país onde há injustiça, onde há desigualdade, onde há fome. Para Friedrich Nietzsche, para algumas escolas gregas, e também para esse meu amigo empresário,
o melhor é não se envolver com aqueles que sofrem. Do contrário, nós não teremos alegria. Mas Jesus não pensa dessa maneira. A perspectiva de Jesus sobre a vida é algo extremamente diferente e pode ser percebida no texto de Lucas, capítulo 10, que foi mencionado pelo Ricardo Barbosa durante a nossa liturgia aqui, a partir do versículo 25. Acompanhe comigo essa leitura. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? É sempre muito interessante perceber alguns diálogos de Jesus. Jesus tinha a mania de responder algumas perguntas com outras perguntas. Parece a minha esposa. A Cibele sempre faz isso e ela diz que isso é fruto do discipulado de Jesus. Ok. Ele respondeu: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, você tem os conceitos certos. Agora faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou para o outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar onde o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o homem, o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. A partir desse texto, nós podemos afirmar que uma nova atitude para com o próximo deve ser desprovida do desejo de promover autossalvação. Eu queria que você lesse comigo essa proposição. Vamos ler juntos? Uma nova atitude para com o próximo deve ser desprovida do desejo de promover autossalvação. Esse perito na lei que se aproximou de Jesus lhe perguntou: o que preciso fazer para então merecer, para então poder herdar a vida eterna? Por trás da pergunta deste perito na lei está a concepção equivocada de que a vida eterna é algo que se conquista a partir dos próprios méritos e da prática de boas obras. Em outras palavras, na concepção desse homem, se nós formos bonzinhos o suficiente, se nós formos caridosos o suficiente, se ao longo dos últimos 30 dias nós nos dedicamos uma vez ou outra cuidando de pessoas que cruzaram o nosso caminho, dando um pouco de dinheiro, dando um pouco dos nossos recursos, tudo isso acumulará em nós um mérito tão grande, tão generoso, que Deus dos céus não tem a capacidade de resistir a nós.
Na lógica dele, quanto mais bonzinhos nós somos, mais Deus nos acolhe e com mais facilidade a gente encontra um lugar na eternidade. Entretanto, essa concepção já havia sido tratada por Jesus no episódio anterior, quando ele mesmo advertiu os seus discípulos sobre o perigo do fascínio com relação às obras realizadas por eles. Você deve se lembrar disso. Jesus havia enviado os 70 para um tempo de missão. E depois da missão, eles voltam para Jesus eufóricos, porque os espíritos malignos se submetiam ao poder das suas palavras. Os doentes eram curados. Eles fizeram muitos sinais, muitas obras. Mas Jesus os interpela dizendo que a alegria de vocês não esteja nas obras que vocês realizam, mas que a alegria de vocês esteja no fato de que Deus escreveu os nomes de vocês no livro da vida. E isso não dependeu das boas obras deles, das bondades deles, da caridade deles. Esse foi um movimento fruto da graça preciosa de Jesus e tão somente dela. Neste mesmo sentido, o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça, não pelos méritos de vocês, não pela bondade de vocês, não pela generosidade de vocês, mas pela graça de Jesus. E nós acessamos essa graça, diz Paulo, por meio da fé naquilo que ele fez na cruz do Calvário, pagando os nossos pecados e derramando o seu sangue sobre nós. Talvez algumas pessoas digam de maneira mais rápida, talvez então a fé funcione como uma espécie de mérito. O ter fé como algo que me dignifica diante das outras pessoas, porque uns creram, outros não creram. Contudo, o apóstolo Paulo continua o seu texto dizendo: nem mesmo a fé que vocês têm na obra de Jesus vem de vocês mesmos. Nem mesmo a fé para crer no que Jesus fez é um movimento natural de vocês. Esta fé é dom de Deus, é presente do Senhor. E esse tipo de informação me deixa muito tranquilo diante de alguns desafios que a gente tem enfrentado lá em Sorocaba. Há cerca de 4 meses atrás, um homem empresário também de Sorocaba, reconhecidamente ateu, começou a frequentar os nossos encontros, e ele sempre deixou bem claro que ele não acreditava em Deus. E o tempo foi passando e ele continuou participando dos nossos encontros, domingo após domingo, domingo após domingo. E ele começou a convidar alguns dos seus amigos, alguns dos seus pares que também são ateus, que também não acreditam em Deus. Domingo passado isso aconteceu também. E tem sido surpreendente a chegada de pessoas que não creem em Deus e têm frequentado uma comunidade cristã. Pasmem. Como a gente resolve essa história? Como a gente consegue mudar o coração de alguém, levando pessoas que não creem em Deus a crerem em Deus? A gente não faz isso. A gente não tem esse poder. Essa chave não se encontra ao nosso alcance. É um presente. É um milagre. É algo que Deus dá. Portanto, se existe alguém aqui nesta manhã que ainda tem dificuldades com essa história de crer na existência de Deus, com essa história de crer no fato de que o estudo da palavra é de fato o estudo transformador, fruto da revelação de um Deus que criou o universo, tenha calma, tenha paciência. Não se julgue por isso, não se precipite. Peça. Peça por fé.
Porque fé é um presente, e quando esse presente nos é dado, milagrosamente a gente consegue ver, a gente consegue enxergar, a gente consegue sentir, como se a existência de Deus fosse a coisa mais real que eu e você pudéssemos acreditar. Pois vocês são salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Se você tem chegado a essa comunidade, lembre-se, ninguém aqui é discípulo de Jesus porque conseguiu arrumar a vida de maneira satisfatória o suficiente para ter méritos de estar aqui domingo após domingo. Nós só estamos aqui domingo após domingo. Nós só somos discípulos de Jesus porque fomos alcançados por uma graça. Ele simplesmente decidiu nos abraçar. E uma boa notícia para você também. Ele decidiu te abraçar também. Do jeito que você é, da maneira como você se encontra, Deus te acolhe hoje. Pois a salvação nos é dada por graça. A compreensão da salvação pela graça não é um desincentivo às boas obras. Existem algumas pessoas que dizem, bom, mas se a gente ficar enfatizando esse negócio de que Deus nos salva pela graça, ninguém vai mais querer ser bondoso, ninguém vai mais querer ser caridoso. Pelo contrário, se Deus nos salvou pela graça, não há nada que Ele não possa requerer de mim e não possa requerer de você. Se eu sou salvo pelos meus próprios méritos, se Deus me aceita porque eu consegui alcançar um patamar de espiritualidade satisfatório por mim mesmo, o que Ele pode pedir de mim tem limites. Eu tenho o meu mérito. Somos parceiros nessa caminhada. Mas se Ele nos abraçou pela graça, não existe nada que Deus possa pedir que a gente tenha o direito de discordar, ou que a gente tenha o direito de dizer, não, neste momento da minha vida, não, eu não tenho direito, você também não tem direito, porque nós só temos acesso a Deus porque Ele nos pagou o preço dos nossos pecados, e porque Ele nos trouxe para perto dEle graciosamente. Uma nova atitude para com o próximo deve ser desprovida do desejo de promovermos a nossa própria salvação, a nossa autossalvação. Em segundo lugar, a gente pode afirmar que uma nova atitude para com o próximo deve ser cultivada pelo anseio de demonstrar amor a Deus. Vamos ler juntos? Uma nova atitude para com o próximo deve ser cultivada pelo anseio de demonstrar amor a Deus. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Ao citar o amor a Deus e o amor ao próximo numa mesma sentença, o perito na lei recebeu elogios da parte de Jesus. Pois o duplo sentido do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo, é que determina a saúde da nossa espiritualidade. Todas as vezes ao longo da história, que teólogos, que pensadores e que filósofos decidiram polarizar apenas um desses sentidos, a vida entrou em desequilíbrio. A espiritualidade ficou manca. E a gente pode citar duas vertentes teológicas que fizeram isso de maneira primorosa. A primeira vertente teológica é a vertente do puritanismo, que sempre apregoou um amor muito grande a Deus, mas sem uma preocupação muito séria, muito profunda, muito responsável para com aqueles que sofrem, para com aqueles que precisam de
pão para com aqueles que precisam de cura. Certa vez aqui em Campinas, eu almoçava na casa de um puritano, e é sempre muito interessante você conhecer uma família de puritanos que vive a realidade de séculos atrás. Eu me lembro, inclusive, que num determinado momento eu fui ao banheiro para lavar as mãos antes da refeição, e eu percebi uma frase escrita em frente ao vaso dizendo: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quando eu conheci o filho adolescente dele, eu imaginei o porquê que ele tinha colocado aquela frase ali. Mas foi na hora do almoço que eu tive uma surpresa ainda maior. Foi muito interessante quando a gente começou a discutir essa questão da ação social, do cuidado de gente carente. E esse homem começou a argumentar de maneira contrária, dizendo: não, Deus deseja nos dar apenas o alimento espiritual. Nós não temos essa responsabilidade que os liberais dizem, a responsabilidade para com o pobre. Eu comecei a argumentar e citei como exemplo a questão da multiplicação dos pães. E aquele sujeito bateu na mesa e disse: basta! Basta! Esse texto foi um texto metafórico para alimentar a fome espiritual daqueles que seguiam a Jesus. Aí eu achei o milagre ainda maior, porque uma metáfora matou a fome de uma grande multidão. Os puritanos sempre adoraram o amor que eles tinham a Deus. Mas esse amor a Deus nunca foi refletido de maneira concreta no amor para com gente de carne e osso. E a segunda vertente teológica que traz problemas é a vertente do libertacionismo, da teologia da libertação. Eles se esqueceram dessa questão da relação vertical com Deus e só pensaram nos famintos. Eles levantaram bandeiras com pessoas que não tinham terra, com gente que não tinha teto. Se dedicaram com intensidade aos pobres. Eles fizeram a opção pelos pobres. Mas os pobres fizeram a opção pela teologia da prosperidade. Pela teologia pentecostal. Por quê? Porque os libertacionistas não tinham definitivamente transcendência. Todas as vezes que a gente polariza as duas coisas, todas as vezes que a gente efetua um divórcio entre esses dois sentidos fundamentais, a espiritualidade da gente entra em crise. Perceba o que disse o texto de João, capítulo 4, 19 a 21. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ouçam bem, libertacionistas. A gente só consegue amar ao próximo se nós formos alimentados constantemente pela relação vertical com Deus. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. E percebam, puritanos, quem ama a Deus, ame também o seu próximo. Ame também o seu irmão. Ainda nesse sentido, o próprio Jesus, em Mateus capítulo 25, aparece afirmando algo que vai acontecer no dia do julgamento. Ele separará os seus daqueles que não são dele, dizendo: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Esse texto nos deixa com uma pulga atrás da orelha.
por trás daqueles que estão sedentos, famintos ou necessitados de qualquer coisa, está a oportunidade de servir ao próprio Deus. E quando nós vestimos alguém que precisa de roupa, Deus se sente acolhido, Deus se sente vestido. Quando nós alimentamos alguém que não tem comida, Deus se sente satisfeito, Deus se sente servido. Uma nova atitude para com o próximo deve ser cultivada pelo anseio de demonstrarmos esse amor a Deus. Em terceiro lugar, uma nova atitude para com o próximo deve subverter nossas próprias resistências à prática do amor. Porque cá entre nós temos as nossas resistências. Às vezes a gente não consegue mensurá-las, às vezes a gente não consegue descrevê-las com muita clareza, mas elas existem. Versículo 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? No tempo de Jesus, havia uma polêmica em torno desta questão. Quem é o meu próximo? Aqueles que conheciam as Escrituras se reuniam de sexta-feira à noite, porque não tinham mais o que fazer, para ficar discutindo polêmicas como essa, ao invés de ajudarem o próximo. Alguns israelitas, com base em Levítico capítulo 19, versículo 18, diziam: apenas os israelitas, apenas aqueles que fazem parte do povo escolhido por Deus. Alguns fariseus, que faziam parte de um outro partido político, diziam: não, o próximo é tão somente aquele que faz parte do nosso partido político, o partido dos fariseus. O outro grupo, o grupo dos saduceus, para fazer fusquinha para o pessoal dos fariseus, dizia: não, somos os saduceus, nós cuidamos apenas dos nossos. O que eles não percebiam é que polêmicas como essas funcionavam apenas como vãs justificativas para restringir a responsabilidade deles ao chamado círculo fechado do amor. É sempre muito mais fácil a gente se doar para quem a gente conhece, e para quem a gente ama, e para quem a gente sabe que está passando o que está passando, porque não teve culpa. Mas Jesus não fala a respeito, nesse texto, do contato com pessoas que a gente tem intimidade. O desafio aqui é o desafio do cuidado de pessoas cujo nome a gente nem mesmo sabe. A gente não conhece a história dessas pessoas. A gente não conhece os hábitos dessas pessoas. A gente não conhece a religião dessas pessoas. A gente nem precisa conhecer a nacionalidade delas, mas elas são carentes e cruzam o nosso caminho. E o que é que a gente vai fazer com isso? A gente precisa parar de ficar justificando a nossa responsabilidade de cuidar do próximo, citando os exemplos de como nós cuidamos dos nossos filhos. Isso é um outro assunto. A gente precisa parar de justificar a nossa responsabilidade de cuidar daquele que está caído no caminho, citando o que a gente fez pelo nosso melhor amigo. Jesus não está falando disso. Nós estamos sendo conduzidos por Jesus a uma reflexão um pouco mais ampla, um pouco mais profunda, que acaba nos movendo na direção de pessoas que a gente não conhece, absolutamente a gente não conhece, mas elas precisam de nós. Hoje em dia existem muitas outras barreiras em nosso coração com relação ao exercício fluente do amor, travestidas de sabedoria política
ou despretensiosidade messiânica. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Como sabedoria política, a gente ouve a seguinte expressão: não vou dar o peixe, porque a minha responsabilidade é ensinar a pescar. 99% das pessoas que afirmam isso nunca ensinaram ninguém a pescar. Nunca. Porque esse tipo de sabedoria política, normalmente, é uma tentativa de nos justificarmos diante da responsabilidade de simplesmente amar. Despretensiosidade messiânica? Mas como eu posso mudar o mundo? Eu sou apenas um. Eu não posso fazer muita coisa. Não dá para querer mudar o mundo, não é verdade? Mas Jesus não pediu para a gente mudar o mundo. Ele pediu para a gente amar o próximo. Só isso. Ele não pediu para a gente transformar a realidade do Brasil em 2 semanas, em 6 meses, num mandato de 4 anos na presidência. Não. Ele pediu para a gente amar o próximo. Só isso. Enquanto o perito perguntava: quem é o meu próximo? Jesus respondia, mudando o sujeito da pergunta: quem é o próximo daquele que estava no caminho? E com isso, Jesus mostra que o importante não somos nós, mas que o importante é aquele que precisa, é aquele que cruza o nosso caminho. Aquele que estava à beira do caminho, que havia sido pisoteado por assaltantes. Ele não queria saber se o que passava por ele era fariseu, se o que passava por ele era saduceu, se o que passava por ele tinha a mesma religião que ele ou não. Ele tão somente estava levantando as mãos e pedindo ajuda. Por favor, me ajude. Por favor, seja o meu próximo. Eu preciso de você. Uma nova atitude para com o próximo deve subverter as nossas próprias resistências à prática do amor. Carlos Mesters, autor do livro O Avesso é o Lado Certo, disse certa vez: a condição de próximo não depende da raça, do parentesco, da simpatia, da vizinhança ou da religião. A humanidade não está dividida em próximos e não próximos. Para você saber quem é o seu próximo, isto depende de você chegar, ver, mover-se de compaixão e se aproximar. Se você se aproximar, o outro será o seu próximo. Depende de você e não do outro. Em quarto e último lugar, gente, uma nova atitude para com o próximo deve produzir um profundo senso de humanização em nós. Vamos ler juntos? Uma nova atitude para com o próximo deve produzir um profundo senso de humanização em nós. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Tão importante quanto o produto da ação do samaritano na vida daquele que estava no caminho, sujo, ferido e machucado, foi a oportunidade que este samaritano teve de cultivar a sua própria humanidade,
A gente tem vivido de maneira tão corrida e tão acelerada nos nossos afazeres, pensando tanto no nosso sucesso, pensando tanto na nossa glória, no nosso avanço, na nossa prosperidade, que nós corremos o risco de perdermos a nossa própria humanidade. Se existe algo que precisa ser distinguido em nós, é que nós somos diferentes das bestas feras do campo. Nós somos diferentes das coisas. Nós somos diferentes dos aparelhos eletrônicos. E se uma pessoa está à beira do caminho, e eu não me importo com a dor dessa pessoa, isso é sintoma de que eu me desumanizei. Eu tenho perdido a capacidade de ser gente. E para Jesus isso é terrível. Para Nietzsche não. Para Nietzsche, isso é fortaleza. Isso é resistir aos estímulos. Isso é o caminho da felicidade. Para Jesus isso é a morte. É a morte do ser humano. E é muito triste constatar que existe muita gente viva biologicamente, mas morta e condenada como ser humano. Em meio às demandas do dia a dia, somos consumidos de tal forma a fazer o nosso trabalho e a produzir a partir dele, que acabamos nos esquecendo de ser assim. Esses dias eu me deparei com o trecho de um filme que você conhece muito bem, chamado Patch Adams. E esse filme denuncia de maneira muito clara como alguns profissionais da área médica têm perdido a sua própria humanidade, a sua própria capacidade de ser gente. Eu queria assistir um trecho desse filme com você. A juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. Este é um caso de diabetes juvenil, com uma possível complicação em osteoporose. Um médico completamente desumanizado. E a pergunta do Patch Adams traz essa realidade à tona. Qual é o nome dessa pessoa? E o médico fica desconcertado e então vai procurar o nome. Marjorie. Muitos médicos têm perdido ao longo do seu trabalho a capacidade de serem humanos. Se você é um médico cristão e tem sido influenciado pela mensagem de Jesus, tome cuidado com isso. E que a partir desta semana, você resista à tendência de perguntar qual é o problema, antes de perguntar qual o seu nome. Qual a sua história? Da onde você vem? Porque antes de sermos médicos do corpo, somos seres humanos transformados, recriados por Jesus,
para vivermos o amor. Como advogados, nós também somos convidados a experimentarmos desta mesma humanidade. Não apenas nos livrando dos problemas que nos são apresentados, mas lidando com as pessoas a partir da realidade da dor que elas possuem. Quem sabe, às vezes, convencendo algumas pessoas de não darem alguns passos que elas gostariam de dar. Eu lembro de algumas conversas que eu tinha com meu pai, e ele sempre dizia: Renato, eu não nasci para ser um bom advogado de família. Eu disse: pai, por quê? Você é sempre tão inteligente, você escreve bem, você argumenta bem. Ele disse: é justamente por isso. A maioria dos casais que vem para separar comigo acaba não separando. Ele não conseguia levar um caso adiante. Alguns permaneciam casados, outros decidiam procurar um outro advogado. Como é que você tem lidado com as pessoas ao seu redor? Gente que cruza o seu caminho o tempo todo. Você tem se permitido ser humano? Segundo a recriação feita por Jesus? Uma pergunta interessante é: como posso desenvolver o meu senso de humanização? E a primeira resposta que a gente tem nesse texto é: envolvendo-me emocionalmente com a dor de alguém. Quando o viu, o samaritano teve piedade dele. Já faz quanto tempo que você não chora pela dor de uma pessoa que você não conhece? Já faz quanto tempo que você não sente um aperto na garganta enquanto você assiste um jornal e a tragédia que acometeu a vida de uma pessoa, a vida de uma família? Há quanto tempo? Permita-se sofrer. Sofrer com a dor de gente que está próxima de você. Mas gente a quem você não tem intimidade. Permita-se sofrer. Em segundo lugar, dedicando-me pessoalmente ao cuidado de alguém. Existe muita gente que sente o aperto na garganta, que sente as lágrimas rolando, mas que nunca experimentou esse negócio de colocar as mãos a serviço de gente que precisa. O samaritano aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas. Eu tenho conversado com algumas pessoas lá em Sorocaba que vez ou outra se dedicam ao cuidado de alguns idosos em lares carentes, dando banho em alguns homens. Eles voltam outras pessoas. Porque a dedicação a alguém carente, que a gente não conhece o nome, mas que é digno, por ser humano, de receber cuidado, nos torna mais gente, nos torna mais humanos. Em terceiro lugar, disponibilizando meus próprios bens a serviço de alguém. Ah, Renato, aí começou a complicar. Esse negócio de sentir aperto na garganta, derramar umas lágrimas, de repente fazer um curativo. Mas no meu carro, acabei de encerar com aquela cera importada. Você não viu o banco de couro? Quando começa a tocar nos nossos bens, a coisa começa a ficar mais difícil. Por quê? Porque os bens são mais importantes do que as pessoas? Tome cuidado. Quando os bens começam a se tornar mais importantes do que as pessoas, está instalado um processo de desumanização dentro de mim. E em último lugar, e perceba, em último lugar, não menos importante, mas em último lugar, empenhando os meus recursos financeiros. Eu conheço muita gente generosa, que tem dado os seus recursos com uma generosidade que eu não tenho e que muita gente fiel a Deus não tem, mas não tem passado pelo processo anterior. E com isso perde também.
Que a doação dos nossos recursos financeiros seja uma extensão do nosso envolvimento emocional, da nossa necessidade e vontade de se aproximar e tocar aqueles que precisam de ajuda. E assim que a gente se torne mais humano, dia a dia mais humano, a fim de nos ensinar a sermos gente. Jesus colocou os próprios pés aqui na terra e serviu com amor abnegado àqueles que precisam de sua ajuda, dando-nos o exemplo a ser seguido. Eu poderia citar diversos exemplos contemporâneos, eu poderia citar diversos exemplos na história da igreja, de pessoas maravilhosas que fizeram isso, mas se a gente quer partir do melhor exemplo, abra o Evangelho de Lucas ao longo dessa semana e leia o Evangelho de Lucas. E o que você vai perceber é que o Deus encarnado foi mais humano. Ele foi mais humano do que qualquer um de nós. Para quê? Para nos ensinar a sermos assim também. Em Efésios 2:10, Paulo diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticássemos. A palavra criação pode ser traduzida também como poema. A expectativa de Deus ao nos recriar em Jesus é a expectativa de nos fazer poemas. Vidas bonitas e tão transformadas que levam pessoas ao nosso redor às lágrimas, ao constrangimento. Que vida bonita, que vida bela! Mas a vida de alguns de nós, às vezes, se parece muito mais com uma crônica azeda e amarga. Que tal a gente se deixar envolver pela mensagem de Jesus e permitir que essa vida bonita flua de dentro para fora, a fim de que o sacrifício dele não tenha sido em vão por cada um de nós. Concluindo, gente, tenho nutrido em meu coração a consciência do tamanho da graça de Deus, salvando-me apesar das minhas obras. Você tem nutrido essa consciência de que antes mesmo de você se mover na direção de qualquer pessoa, antes de qualquer bondade, Deus escreveu o seu nome e o meu nome no livro da vida. E isso nos garante a eternidade ao lado de Deus. Você tem nutrido a sua mente e o seu coração com essa verdade? Desfrute disso. Alegre-se nisso. Encontre contentamento nisso. Expanda essa mensagem dentro do seu coração. E liberte-se da tentação de ser o seu próprio salvador. Tente parar com essa mania de fazer alguma coisa para o próximo e inconscientemente ficar com as duas mãos assim. E aí, Deus, o senhor viu? Agora manda. Manda que eu estou preparado. Para com isso. Para de tentar justificar um pecado antigo seu com uma prática de bondade no presente. Para com isso. Se você quer resolver um problema de passado antigo, dobra os teus joelhos diante do Pai, confessa o teu pecado e pede perdão a Ele. As nossas obras não têm poder meritório. Apenas a graça de Jesus é que nos purifica. Tenho nutrido em meu coração a consciência de que Deus deseja que eu cuide do meu próximo como a mim mesmo. Isso se encontra claro na nossa mente, no nosso coração. Você pulsa por dentro com essa realidade. Você tem permitido que essa revelação de Deus invada o seu coração e se espalhe por todas as áreas da sua vida. Então livre-se das suas justificativas.
Porque enquanto você tenta se justificar, o que você consegue é ser desumanizado. Você vai gradativamente deixando de ser gente. E, em último lugar, exercite sua humanidade através de novas atitudes. Desde a primeira mensagem dessa série, a gente tem enfatizado o seguinte: o que vai nos mudar de dentro para fora não é o renovar das nossas boas ideias. Se a gente sai de um encontro como esse, enriquecido intelectualmente sobre o que significa cuidar do próximo, e isso não desembocar numa atitude concreta, não valeu a pena. Você perdeu o seu domingo. Eu tenho certeza que você tinha muitas outras coisas para fazer hoje, poderia ter feito, mas Deus te trouxe aqui, e que essa mensagem produza no seu coração o desejo real de se mover na direção de outras pessoas, de gente carente, de gente que precisa de você. Há 2 semanas atrás, a gente conversou sobre o cuidado com a gente mesmo. E esse negócio de frequentar a academia virou uma febre lá na comunidade em Sorocaba. Todo mundo malhando, cuidando do próprio corpo. Não apenas do espírito, mas do próprio corpo também. Depois nós falamos sobre o cuidado para com os relacionamentos. E ontem eu tive uma conversa com a esposa de uma pessoa da igreja. E ela dizia: Renato, eu tomei uma decisão, a decisão de acertar as minhas pendências de relacionamento. Eu vou passar um por um e vou resolver. Puxa, que joia. Que tipo de atitudes você tem tomado ao longo dos desafios dessa série? E quais são as atitudes práticas que nesta semana você precisa tomar com relação a pessoas que você nem mesmo conhece o nome? Lembre-se do texto que a gente acabou de ler. Deus preparou oportunidades para que nós praticássemos boas obras. Você tem alguma dúvida? Cá entre nós, não precisa contar isso para mais ninguém. Você tem alguma dúvida de que ao sair daqui hoje e ao longo dessa semana, Deus vai nos encher de oportunidades para a gente poder fazer isso? Eu não tenho dúvida. Que a gente aproveite essas oportunidades. Que a gente mantenha o coração irrigado com a espiritualidade que vem do alto. Com a mensagem de Jesus no coração da gente. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por termos estudado a Tua palavra e por termos sido convidados, Pai, a reformular alguns dos conceitos que temos no nosso próprio coração, na nossa própria mente. E que esse novo conteúdo vindo da Tua parte, esses desafios, nos movam a atitudes concretas, atitudes práticas. Ajuda-nos, Pai, a rompermos com algumas das nossas justificativas e a demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor, cuidando de gente carente que cruza o nosso caminho. Que o Senhor nos dê possibilidade de cuidar de gente carente de pão. Que o Senhor nos dê a possibilidade de cuidarmos de gente carente da alma e de gente carente nas mais variadas áreas da vida. Nós oramos assim, não no nosso nome, mas no nome amado de Jesus. Amém.